Olá, sou Ana Paula Alfredo, sou mentora, coach, consultora e hoje eu queria conversar com vocês sobre comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva? Quais são as barreiras que nos afastam dela? Como aplicá-la para melhores resultados? Então vamos começar essa conversa? Bom, começando pelo começo, o que é assertividade? Então, a assertividade é uma competência emocional que determina o quanto um indivíduo consegue ser claro sobre suas convicções, ideias e pensamentos. E uma das melhores formas de expressar assertividade é através da comunicação. Uma pessoa que se comunica de forma assertiva, ela é objetiva, transparente, honesta, tem clareza do que quer comunicar e tudo isso sem ofender ninguém, sem deixar influenciar pela reação ou julgamento das outras pessoas. Mas então, Ana, se assertividade é isso, sobre ser honesto, falar suas ideias claramente, se comunicar dessa forma, por que algumas pessoas confundem agressividade com assertividade? Eu me lembro de ter feito um curso de comunicação um tempo atrás, não sei exatamente qual, e eu me lembro de ter visto um diagrama. Eram dois círculos colocados lado a lado com uma área de interseção. É um diagrama de Venn. E de um lado tinha um círculo que estava escrito passividade. Do outro lado estava agressividade. E na interseção dos dois estava a palavra assertividade. A passividade estava relacionada a colocar os desejos dos outros em primeiro lugar. A agressividade, por sua vez, em colocar sempre seus próprios desejos em primeiro lugar. A assertividade seria, então, o equilíbrio entre os seus desejos e do outro. Bom, eu não sei muito se a assertividade é a interseção entre a passividade e a agressividade, né? Assim, me parece um conceito que eu teria que pensar um pouco, mas na verdade o limite que a assertividade impõe é o respeito ao outro e o respeito a você mesmo. Então garantir uma postura assertiva e não agressiva é garantir que essa fronteira, né, em garantir apenas os seus direitos e suas opiniões versus garantir os direitos dos outros e as opiniões dos outros. E por que é importante ser assertivo? Primeiro, porque é mais saudável para você. Ceder a todos, não saber dizer não, adotar uma postura agressiva, no caso contrário, não vai trazer equilíbrio e saúde. Na verdade, vai gerar estresse, pode chegar a burnout e tudo mais. O segundo ponto é que é muito mais produtivo ser assertivo. Quando você não comunica com clareza, você perde tempo seu e do outro, tende a ser prolixo, calado, perde objetividade, gera retrabalho. O outro ponto é que gera confiança e a imagem social. As pessoas sabem o que você pensa, o que deseja, o que você precisa e também são capazes de relacionar da mesma forma com você. Você respeita o outro e é respeitado. Uma das grandes preocupações que as pessoas têm quando a gente fala de assertividade na comunicação é a geração de conflitos. Mas se você usar, a assertividade, você não vai gerar um confronto, que é quando você impõe a sua ideia sobre o outro. Na verdade, você vai gerar, sim, um conflito, que existe uma diferença de ideias, mas vai ser um conflito gerador de novos pontos, de novas soluções, né? Então, isso não é para ter medo. Na verdade, é exatamente nesse caminho que a criatividade reside, né? Senão a gente vai sempre repetir aquilo que o outro já fez. E o que pode colaborar para a gente ter uma comunicação assertiva? Bom, em primeiro lugar, que já é quase uma figurinha repetida em muitas coisas que a gente fala, é o autoconhecimento. Investindo em conhecer você, saber quem você é, o que importa para você, os seus motivadores, seus gatilhos, suas dificuldades. Apenas se conhecendo, você consegue traçar os limites que você não abre mão e sabe exatamente o que deve pensar sobre aquilo ou sobre aquilo outro. Uma outra coisa é ter tempo de reflexão, pensar sobre as questões. Pode ser antes, durante e até depois das conversas e discussões. É importante você dedicar um tempo para refletir e entender como você se sentiu, o que você achou, né? O que você acredita, porque às vezes você é exposto a algo novo que você nunca tinha pensado. Um outro ponto é ouvir profundamente, ouvir de verdade. Eu tenho alguns vídeos no canal sobre a escuta e vale investir uns minutinhos. Ouvir o outro de coração aberto, sem tentar julgar, né? Ou tentar convencer o outro das suas ideias, né? Então, isso é o ouvir aberto, o ouvir empático.
Uma outra forma para você conseguir gerar assertividade é perguntar, mostrar-se curioso, esclarecer dúvidas, entender a perspectiva do outro e como ele enxerga as questões. Porque aí você vai apresentar seus argumentos levando em consideração esses pontos. Você vai falar assim, você acha isso? Mas pensa por aqui. Será que se isso fosse assim, você não ia funcionar melhor para você? Então você vai estar fazendo aquela dança que é a conversa produtiva. Uma questão super crítica é a objetividade. Então, por isso que é importante refletir primeiro, Porque aí você vai desenvolvendo a musculatura para a objetividade. Um dos problemas quando a gente não é objetivo, a gente fica enrolando, fica em cima do muro, é porque a gente às vezes vai construindo a ideia à medida que a gente fala. Isso faz com que o outro se perca, não entenda exatamente o que você está querendo dizer, onde você está querendo chegar. Então, apresentar assim, o seu ponto de vista, com uma forma tranquila, mesmo que seja contrário, é importante, E aí você vai direto ao ponto, sem tentar julgar muito. Uma das coisas que a gente tem que levar como condição é sempre se apresentar de uma forma positiva. Às vezes a gente vai para alguma conversa, discussão, achando que o outro já está pensando, tentando adivinhar isso e já vai meio preparado para brigar, Então isso é importante a gente controlar. Você tem sim que se posicionar. Isso é uma escolha, mas se calar também é uma escolha. E você tem que assumir as consequências das duas opções. Isso não significa gritar, nem impor sua opinião, nem ser grosseiro. É apenas expressar o que você pensa. Uma forma de fazer isso é evitar o excesso de adjetivos. Muitas vezes eles vêm carregados de julgamento. Outra coisa é falar sobre o que você sente e não tentar adivinhar como o outro está ou o que ele quer fazer, qual é a intenção dele. Lembre-se de que a pergunta é uma ferramenta importante. Uma outra coisa super importante é pensar no quando e no onde. Escolha o momento, a forma, o lugar. Sempre que possível, não busque momentos quentes, onde a discussão já está acalorada. Aí você tenta ser assertivo e pode ser interpretado como agressivo. E uma das coisas que é importante é ver também o canal, É melhor uma conversa virtual, uma conversa presencial, em grupo, individual. E pensa nisso, Tem que ser estratégico, E não adianta você concordar com tudo, ser passivo presencialmente e depois enviar um e-mail dizendo que não concorda e discorda de tudo. Então muita gente se preocupa com esse excesso de agressividade como sendo uma disfunção da assertividade. Mas no meu trabalho tenho encontrado um número muito maior de pessoas que se calam, que aguentam sozinho, que não se expressam e se colocam, apesar de toda a experiência, de todo o conhecimento. Essas pessoas vão chegando ao seu limite muito rapidamente. Aprender a dizer não, aprender a ser assertivo é fundamental para que você seja respeitado pelos outros. Então, o primeiro passo é ser empático e respeitoso com você e com a pessoa que você é. E lembre-se, ao ter medo de dizer não ou colocar a sua opinião, quando você diz sim para tudo ou quando você se cala para tudo, pensa para quê ou para quem você está dizendo não quando você diz sim para alguém. Por que você está se calando e do que você está abrindo mão? Pode ser para sua saúde, para sua família, para outras coisas que sejam igualmente importantes. Então, ser assertivo não é ser agressivo. Se você quer continuar essa conversa, você pode procurar pela gente no canal, nas redes sociais, enviando um e-mail. A gente está aqui, sempre com uma conversa aberta, de coração aberto também, para receber todo o input que vocês têm para passar.